Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Chegamos na lição de número 9 da nossa revista Betel Dominical da editora Betel. Nesse trimestre estamos estudando sobre o livro do Apocalipse e hoje nós iremos falar sobre as duas bestas da grande tribulação. É a lição de número 9 da nossa revista. Eu quero convidar você a vir participar conosco na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na nossa igreja aqui na Rua da Agricultura, número 720, ao lado da Havan. Temos como pastor o pastor Paulo Cardoso e todo domingo às 9 horas da manhã nós nos reunimos para aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Aqui nesta pré-aula nós trazemos apenas uma síntese daquilo que nós abordamos na nossa escola bíblica. Então eu quero convidar você que pode, escolha estar conosco, será um prazer, um privilégio receber você e a sua família na nossa igreja. Vamos lá! As duas bestas da grande tribulação, lição de número 9. Você que pode, curva a sua cabeça. Vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede em estarmos aqui. E eu peço que o Senhor venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso texto de referência está em Apocalipse, capítulo 13, verso 1, verso 2, verso 11 e o verso de número 12. Vamos lá, as duas bestas da grande tribulação. Meu irmão, nesse período, você que é servo do Senhor, você que é cristão, você que é temente, fiel a Deus, cumpre os princípios bíblicos que o Senhor Jesus nos deixou, procura se desviar do mal, procura agradar o nosso Deus, pode ficar tranquilo que você não vai passar por nada disso. Aqui é João trazendo um relato de conhecimento, é apenas para nós sabermos o que irá acontecer na grande tribulação. Nesse período, a igreja já está com o Senhor Jesus nas bodas, já fomos arrebatados, já estaremos com o noivo no céu. Então é apenas para trazer um conhecimento o que acontecerá na grande tribulação. Então, nesse período aqui que nós iremos comentar, e hoje especificamente vamos falar sobre o falso profeta, o anticristo, o dragão, aquilo que nós conhecemos como a tríade satânica. Por que não é a triunidade? Porque eles não são um só. Porque nós não falamos trindade. Inclusive a palavra trindade não está na Bíblia, nós já comentamos sobre isso. É a triunidade. Nós não podemos falar essa palavra a respeito dessa tríade satânica, porque eles não são um. São três pessoas, e nós acreditamos que são três pessoas distintas. São três manifestações. E é sobre isso que nós vamos comentar. Vamos lá. Tópico número 1. As bestas do Apocalipse. A grande tribulação será marcada pela manifestação de duas figuras públicas e notórias, chamadas no livro do Apocalipse de besta. 1.1. Aqui nós entendemos, meus irmãos, que literalmente serão duas pessoas, o anticristo e o falso profeta. Não é uma manifestação. Pelo fato do livro do Apocalipse ser um livro cheio de metáforas, de linguagem figurada, tem a sua linguagem figurada, tem a sua linguagem literal também, a sua linguagem ilustrativa, porque João, quando ele tem a visão, que ele é levado para ver aquilo que irá acontecer no fim dos tempos, João, ele viu o que ninguém, nenhum ser humano tinha visto antes. Então, tudo que nós lemos no Apocalipse é João encontrando em suas palavras e, claro, tendo a ajuda do autor da Bíblia Sagrada, que é o Espírito Santo, soprando aos ouvidos de João, falando: João, escreve isso que você enxergou, viu, interpreta dessa maneira, vai escrevendo. De formas que tudo que João viu lá na ilha de Patmos, que ele foi levado, conduzido por Jesus para ver aquilo que iria acontecer no final dos tempos, meu irmão, João tentou encontrar palavras para traduzir para nós, para que nós pudéssemos entender.
Por isso que o livro do Apocalipse tem muita linguagem ilustrativa, muita linguagem figurada. Mas aqui acredita-se realmente que serão duas pessoas, o falso profeta e o anticristo, as duas bestas. E por que eles são chamados de besta? Tópico 1.1. A Bíblia utiliza a palavra grega therion, que significa literalmente fera, mas é utilizada também para falar de pessoas com atitudes bestiais. Isto serve para mostrar a natureza animalesca. Por isso que nós nos referimos, João se refere como a besta, as bestas do Apocalipse, por causa dessa atitude animalesca que eles vão ter, essa atitude mal. Serão pessoas perversas, pessoas de uma má índole mesmo. Vamos lá, 1.2. Serão duas pessoas. A Bíblia indica que as bestas que João viu serão pessoas e não uma força impessoal. Acredita-se que as duas bestas serão duas pessoas que agirão como a personificação do mal durante a grande tribulação. E nós comprovamos isso lá em Apocalipse 19:20, onde diz que estes dois foram lançados vivos no lago ardente de fogo e enxofre. Por isso nós concluímos que realmente serão duas pessoas e não uma manifestação impessoal, não uma manifestação maligna, mas serão o próprio mal encarnado em duas pessoas. 1.3. Receberão poder maligno. Olha o que diz em Apocalipse 13:2. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono. O dragão, o grande poderio. Da segunda besta é dito que falava com o dragão, a segunda besta, Apocalipse 13:11, e exerce poder semelhante à primeira besta, Apocalipse 13:12. Vemos assim forças malignas atuando na grande tribulação, o dragão, o anticristo e o falso profeta. Por isso que nós chamamos da tríade maligna. Não é a triunidade e nem a trindade, mas a tríade maligna. E aqui eles literalmente imitam o que nós conhecemos como trindade, como a triunidade. É o dragão querendo imitar Deus, o anticristo querendo imitar o próprio Cristo e o falso profeta querendo imitar o Espírito Santo. Inclusive será esse falso profeta que irá fazer milagres, fazer realmente acontecer milagres, acontecer curas, acontecer prodígios, que o falso profeta vai incentivar a massa, a população a querer adorar o anticristo e o reconhecê-lo como Deus. Tópico 2, a besta que sobe do mar. A besta que sobe do mar é o anticristo. O mar aqui simboliza as nações, de onde ele emanará. Então nós entendemos que o anticristo irá emanar de uma nação e será uma pessoa pública, uma pessoa conhecida. Aqui nós conseguimos até ter a interpretação que ele não será uma pessoa que vai vir de, como nós podíamos falar, da monarquia. Não, vai ser uma pessoa que vai emanar do povão, vai ser uma pessoa que vai vir das pessoas. Sabe aquele ditado que a gente tem, que é gente da gente? Então acredita-se que esse anticristo, para ele alcançar essa fama, alcançar essa empatia com todos, vai ser uma pessoa que vai emanar do povo, vai vir da população, do povão mesmo. Tópico 2.1, nomes e títulos do anticristo. Na profecia das 70 semanas de Daniel, ele é o príncipe que há de vir, o assolador, Daniel 9, 26, 27. Daniel ainda o chama de ponta pequena, Daniel 7, 8. O apóstolo Paulo já o nomeia de o homem do pecado, o filho da perdição e o iníquo, 2 Tessalonicenses 2, 3:8. Mas coube ao apóstolo João, o mesmo autor do livro do Apocalipse, chamá-lo pelo nome mais conhecido, o anticristo. Então nós o conhecemos como anticristo por causa do apóstolo João, quando teve a revelação lá na ilha de Patmos, o mesmo que escreveu o livro do Apocalipse. Mas aqui nós vemos Daniel também se referindo à mesma pessoa, nós vemos o apóstolo Paulo chamando de iníquo, chamando de o filho da perdição. Todos esses são os nomes que é dado para o anticristo. Tópico 2.2, aqui meus irmãos, presta atenção nesse tópico aqui que eu quero falar com vocês. O retrato falado do anticristo.
E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o dragão que é o próprio Satanás, e o seu trono e grande poderio. Apocalipse 13:2. Não sei se os irmãos já viram que teve lá no México a ONU que fez um monumento e implantou de o símbolo da paz, chamou aquele monumento de o símbolo da paz. E muitas pessoas estão associando isso com o anticristo, com a simbologia do anticristo, já como se fosse um alerta do anticristo. Meus irmãos, nós vimos que desde a época de Jesus, o Apocalipse já começou, o final dos tempos já começou quando o Senhor Jesus é levado aos céus. Ali na cruz do Calvário inicia-se o fim dos tempos. Então nós vemos de toda a era da humanidade, desde que Jesus ascendeu aos céus, muitas pessoas, diversos imperadores, diversos dominadores, que traziam essa figura de anticristo. Muitos acreditavam, até na nossa geração aqui nos anos 80, acreditava-se que tinha um russo aí que ele era o anticristo. Nós tivemos Hitler na nossa geração também, mais próximo aqui, que todos acreditavam que era o anticristo. Então, esse símbolo da paz, na cultura mexicana, existe um animal chamado de alebrijes. Acredita-se que esse animal alebrijes, na cultura mexicana, ele vive no mundo espiritual e espanta os pesadelos. E esse símbolo da ONU que está colocado lá no México é semelhante, realmente, tem essas figuras que está descrito aqui em Apocalipse 13:2, mas para os mexicanos é um animal. É um animal que faz parte da cultura deles. Então não tem nada a ver que é o anticristo, que é a figura do anticristo. Depois os irmãos pesquisem um pouquinho lá sobre os alebrijes, que são da cultura mexicana. Por isso que está lá no México. A visão relacionada ao anticristo parece mostrar nesses animais o seguinte retrato. Olha o que significa esses animais. Semelhante ao leopardo, que fala da sua rapidez com que o anticristo dominará o mundo. Ou seja, ele vai chegar e já vai dominar, conquistar todas as nações muito rápido, em questão de dias. Meses, um máximo, até porque o seu reinado vai durar só 7 anos, não vai passar mais do que isso. Seu reinado ainda não sobre o mundo, mas sobre o sistema, que é o que ele comanda. Os pés semelhante ao de urso, que denota a força, que ele emplacará o seu governo, vai chegar e vai dominar. E a boca de leão, que aponta para a soberba de suas palavras. E o interessante é que nós vemos aqui, meus irmãos, essas referências literalmente naquilo que pertence ao maligno, naquilo que ele controla. Lembra que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno? Ou seja, aquilo que o maligno controla, o sistema, o poder financeiro, o poder político, o empreendedorismo, tudo isso é controlado pelo maligno. Não que o mundo pertence a ele, mas o sistema no mundo pertence ao maligno. Tópico 2.3, características do anticristo. A Bíblia mostra que o anticristo será um grande orador. Olha aí, Daniel 11:36. Será também um grande empreendedor empresarial e dominará a economia mundial. Apocalipse 13:16-17. E se mostrará um político notável. Implantará um governo mundial tendo 10 reinos confederados como base do seu governo. Percebe que aqui ele vai agir somente onde ele domina, somente onde ele age, como orador, como político, como empreendedor. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, que nós não estaremos aqui. Nós já estaremos na glória com o nosso Pai, reinando com o nosso Senhor Jesus. Tópico 3, a besta que sobe da terra. Imitará o Espírito Santo com sinais malignos. Esse já é o falso profeta, que quer se parecer com o Espírito Santo, que esse falso profeta é que vai induzir as pessoas a adorarem o anticristo. O falso profeta marcará o governo do anticristo com sinais malignos na grande tribulação. Tópico 3.2. E olha só, continuando no tópico 3.1. Disto podemos tirar uma lição importante, de que não é por manifestações de sinais e curas que se mede a autenticidade de uma pessoa ou grupo religioso,
mas pelas conformidades com os padrões da palavra de Deus. Ou seja, aqui o autor da revista, o pastor William, ele quis comentar que não significa só porque a pessoa tem a cura, ela ora e cura e faz milagres, faz maravilhas, que está sendo aprovada pelo nosso Senhor Jesus. Lembra lá no final dos dias que está escrito na Bíblia? Que muitos chegarão e falam: Pai, no seu nome eu curei, eu expulsei demônios, curei enfermos. E o Pai vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos lhe conheço. Então o falso profeta vai fazer tudo isso, vai fazer maravilhas, vai fazer milagres, vai curar. Literalmente ele vai querer fazer o papel do Espírito Santo, mas trazendo pelo poder maligno. E isso irá fazer com que as pessoas adorem ao anticristo. O sistema único financeiro mundial que ele vai dominar, será implantado neste tempo um sistema de controle mundial que envolve adoração política, economia e também como a base da marca da besta. Nós vemos aí que antigamente nós pensávamos que era o dólar que iria dominar todo mundo. Aí depois veio o euro, que é a moeda ali da Europa. Então é a marca do anticristo. Mas agora o euro já está valendo menos que o dólar. E o que está dominando o mercado agora é o mercado dos bitcoins. Então, meus irmãos, é muito difícil nós afirmarmos, falar ou dizer, ó, aquilo é do diabo, aquilo é do anticristo, já está vindo aí, porque tem muita coisa para acontecer. O que nós devemos ficar alerta, ficar atentos, ficar firmes, confiando no nosso Senhor Jesus, para que quando acontecer a vinda dele, ao soar das trombetas, quando ele chamar a noiva, nós estivermos prontos, nós estarmos prontos, preparados para estar com o nosso Senhor Jesus. Conclusão: o mundo caminha em todas as áreas para a chegada do anticristo e do falso profeta. Cabe à igreja, como a noiva de Cristo, se manter pura e santa, vivendo firme na palavra de Deus até que Cristo venha. Meus irmãos, o arrebatamento irá acontecer. O arrebatamento é real. Jesus está às portas e breve irá vir buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. Se prepara, se afaste do mal. Não peque conscientemente. Procure seguir os princípios bíblicos que o Senhor Jesus deixou para nós. E um dia nós estaremos com Ele nas bodas do Cordeiro, participando da ceia e vivenciando tudo aquilo que Ele já preparou para nós. Deus abençoe você, a sua casa, o seu lar, a sua família e até a próxima lição, querendo Deus. Deus te abençoe.